Bom dia a todos e a todas. Eu sou Juliana Leitão, professora de arte do Instituto Federal do campus de Araraquara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, por meio da Divisão de Cultura. Gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês para podermos falar a respeito de festas regionais brasileiras. Um tema tão diverso, com tanto conteúdo e que nos interessa tanto enquanto professores, enquanto alunos, dentro do espaço escolar e também nos interessa na nossa vida, né? Na nossa forma de participação da cultura dentro de um país e de vivências dessas culturas. Todos nós carregamos histórias e histórias atreladas às diversas culturas brasileiras. Bom, quando recebi o convite, eu pensei no seguinte tema: vou trabalhar com festejos brasileiros, pensando nos festejos brasileiros, mas como o tempo é curto, não conseguiria trabalhar com vocês um documentário, um vídeo, imagens, fotografias, né? Não conseguiríamos ter esse tempo hábil para analisarmos. Então, eu pensei em abordarmos da seguinte forma: festejos brasileiros, memória, identidade e diversidade. Então, nós vamos conversar do ponto de vista mais teórico, mas pensando na importância que tem o nosso percurso de conhecimento a respeito dessas manifestações. Então, eu organizei a fala tanto para alunos quanto para professores, né? Alunos de ensino fundamental 2, os anos finais, e alunos de ensino médio, e para os professores também. Então, neste percurso, eu convido vocês a fazerem algumas reflexões junto comigo. Então, para isso, eu dividi a minha fala nas 3 partes em que está organizado o tema da minha fala. Nós vamos falar de memória a partir de um movimento de pensamento sobre as nossas memórias pessoais, e a gente conecta isso com a questão da identidade cultural brasileira, e por fim quero falar da importância disso e como isso expressa a diversidade cultural presente em nosso país. Vou fazer algumas leituras com vocês também nesse percurso de reflexão aqui que vou tentar construir conjuntamente com vocês. Apesar de não podermos estar pessoalmente num ambiente que eu consiga olhar para vocês e poder ir desenvolvendo a minha fala, também ouvindo vocês e recebendo também essa energia, né, que a gente troca quando nós estamos num ambiente presencialmente. Então, isso é uma coisa que faz falta, né? Por mais que estejamos aqui e vamos tentar construir juntos, claro que estamos perdendo bastante comparando com um ambiente em que estamos de forma presencial. Bom, mas ainda assim tentaremos construir um percurso aqui com uma certa riqueza de reflexão. Então vamos lá. Deixa eu organizar aqui os meus papéis. Bom, eu gosto muito de pensar com os meus alunos a respeito das culturas brasileiras, quando nós vamos estudar patrimônio cultural, sobretudo, que é um tema muito presente no ensino médio. Eu gosto de pensar com os alunos a respeito, primeiro, da sua história como indivíduo, para assim conseguirmos estabelecer uma relação com os estudos mais teóricos a respeito da cultura brasileira. Quando nós pensamos em memória, e pensamos isso a partir da nossa história pessoal, vamos pensar da seguinte forma: a nossa história, ela é preservada por meio da nossa memória, por meio de fotografias, por meio das histórias familiares, por meio de objetos familiares que contam histórias, que têm histórias, por meio de receitas, por meio da forma de organização familiar, enfim, de diversas formas a nossa história pessoal ela carrega uma memória.
E a gente sabe que é muito importante quando a gente tem consciência da nossa história, quando a gente tem essa memória muito viva em nós e a gente conhece essa história, isso nos importa muito. A gente tem uma relação mais profunda com a nossa história e a gente faz questão de manter algumas tradições e prosseguir com algumas coisas que fazem parte da história da nossa vida. Quando nós pensamos a partir dessa vivência pessoal com relação à memória, acho que a gente consegue estabelecer um ponto aqui para pensarmos a relação dessa memória com a memória cultural de um país. Então, os estudos culturais na escola, eles nos importam muito, porque trata-se das memórias culturais do país, mas essas memórias, elas se refletem também na nossa vida como indivíduos. E a nossa vida como indivíduos, as nossas histórias particulares, elas também refletem na cultura do país e transformam também a cultura do país. Qual é a diferença entre conhecermos e não conhecermos essa historicidade da memória do país? Quando nós temos consciência da nossa historicidade, nós temos uma relação diferente com a vida, com a nossa própria vida e com a forma como a gente vive a cultura dentro de um país. Obviamente, quando nós conhecemos, quando nós nos apropriamos dessa história, quando nós conseguimos extrair deste processo de conhecimento essa importância que tem na nossa vida, a gente estabelece uma relação consciente mais positiva. Nós temos uma vivência como cidadãos muito melhor do ponto de vista político, cultural, do ponto de vista como indivíduos, não pensando em indivíduos do ponto de vista individualista, mas do ponto de vista individual, como indivíduos particulares, como indivíduos únicos na sociedade. Por mais que somos únicos que somos indivíduos, a forma como nós vivemos, ela se reflete na vida da sociedade, na vida coletiva. Por que é importante isso? Nós pensarmos que a memória de um país, ela não pode ser negligenciada nos nossos processos de estudos dentro da escola. E acredito que é por esse motivo que estamos aqui tratando esse assunto. Estamos buscando aqui um ponto de encontro, né, nesse mês em que vamos estudar essa temática. Estamos tentando nos conectar à história desse país, nos aproximarmos dessa memória e é esse o convite que faço para vocês. Vamos pensar nas nossas memórias, como isso é importante para nós. E vamos pensar que na memória de um país é também muito importante não só conhecer, mas preservar essa memória. Mas estamos num país com uma história recente do ponto de vista histórico, que é a história a partir do processo de colonização, um tanto contraditória, com resultados culturais contraditórios. Um país de riqueza cultural imensa, mas com uma história de colonização muito violenta também. Isso significa que é uma história em que houve um processo em que culturas foram negligenciadas, povos foram exterminados, culturas foram apagadas, memórias foram apagadas. E o nosso esforço aqui é tentarmos nos aproximarmos dessas memórias com um esforço grande do material que temos, dos museus que temos, pensarmos nesses ambientes que temos na sociedade que podemos nos aproximar dessa história e esse pouco que foi preservado e que é pouco, mas é muito rico, e tentarmos buscar nas expressões deste pouco que nos restou dos povos oriundos brasileiros antes do processo de colonização e da memória africana no período escravocrata brasileiro, em que também essa memória, mesmo na tentativa de ter sido apagada, liquidada, ela resistiu. É nesse ponto de resistência, nesse ponto de memória que nós vamos pensar, é nesse ponto de vista que nós vamos imaginar que esse pouco que é tão rico
nos importa muito no conhecimento da memória cultural brasileira, que isso se expressa nas festas regionais brasileiras e que isso expressa essa diversidade que existe no nosso país. Eu vou fazer uma pausa, depois eu vou continuar com vocês do ponto de vista da contradição, quando eu falo que é uma história muito contraditória. Eu vou ler um texto para vocês de um livro chamado Viva, Cultura Viva do Povo Brasileiro. É uma produção do Museu Afro-Brasileiro, faz parte da organização do acervo do museu. Tem um texto aqui no início do livro que eu considero, eu vou ler só um trecho para vocês, eu considero maravilhoso, muito poético, e eu acho que conseguimos acrescentar aqui a nossa fala. Pontos de costura na cultura dos pontos diversos. Catalão. Da proa, o europeu viu a terra exuberante. Da praia, quem habitava viu o estranho. Da proa vinha a cobiça e a fome por matérias, coisas, corpos e cabeças. A praia via, em espanto, o desembarque sob lento despertar para um provável confronto. Mais tarde, a proa vinha com porões sangrando pelo vil escárnio do tráfico de seres humanos. Na praia, a cobiça já instalada acelerava a decapitação cooptada das cabeças. A praia, sem pudores ou culpa, amestrava-se aos manejos sem pruridos da proa. Proa e praia, até hoje esses pontos de vista não se entendem. Da proa o navegante, de fora, acha que sabe tudo. Na praia, a luta permanente para que a perda do prumo não resulte em abandono do rumo. Existir é resistir. Lema do invadido. Extrair é controlar. Lema do invasor. O ponto de vista de quem chega pela proa decididamente não é o ponto de vista dos que vivem na praia. E assim, irreconciliáveis na economia, na política, no comércio, no entendimento da natureza, nos ritos, na medicina e, basicamente, na cultura, os pontos divergentes se fizeram prantos. E uma vez o litoral ocupado, logo ele penetra os sertões com pontos desiguais entre proa e praia, agora mestiçados na marra, invadem pelas riquezas exportáveis. Esse texto mostra que o ponto de vista do colonizador, ao chegar aqui, ele estava ancorado num ponto de vista de exploração da terra, exploração dos seres humanos. Nessa tentativa de apagar a memória dos que aqui viviam e a memória dos que aqui foram trazidos por meio de um tráfico de seres humanos que foram retirados de seu espaço geográfico, essa tentativa de apagar a memória, ela coincide com essa expectativa da exploração. Por que eu digo isso? Porque a forma mais eficaz de explorar seres humanos é você tirar o que mais de rico existe nele, que não são bens materiais, mas a sua memória, a sua cultura, a impossibilidade de você viver os seus rituais, de você falar a sua língua, de você comer a sua comida, de você se organizar na sua organização familiar, na forma como de costume da sua cultura. Então, vamos de novo na questão pessoal. Imaginem vocês, de vocês sendo tirado todas essas possibilidades, de vocês viverem a vida de vocês. Isso facilita muito o opressor, o explorador, a prosseguir nesse projeto desumano de exploração e de desumanização a partir dessa forma como o Brasil foi colonizado, que é isso que eu estou querendo ressaltar aqui. Como estamos falando de memória, temos que pensar que muito da nossa memória foi apagada. E o pouco que existe, resiste
como diz o texto, existir é resistir. Então vamos resistir nesses estudos a respeito da nossa cultura, tentando conectar as nossas questões individuais e pessoais, as nossas culturas, os nossos costumes, a nossa vida com a vida do país, com essa história. Porque é um movimento contraditório esse processo cultural que resultou da colonização. Porque temos que pensar que as culturas indígenas e as culturas africanas, elas são muito ricas. Obviamente que o colonizador também carregou muito dessa cultura para si. Tanto na influência da Península Ibérica na Europa, a influência das culturas africanas e brasileiras, elas são muito presentes. Então, esse intercâmbio humano, por mais que tenha sido muito violento e com todas as suas contradições, ele também resultou numa modificação da cultura ibérica. Temos que pensar que estamos falando de culturas indígenas muito ricas mesmo, e culturas de certos pontos do continente africano, de onde seres humanos foram retirados e trazidos ao Brasil para séculos de exploração. Então, nós estamos falando em séculos de intercâmbios culturais. Desses intercâmbios culturais resultou-se uma cultura muito diversa presente no Brasil. São nos pormenores da nossa cultura que nós identificamos essa diversidade. O Brasil não tem absolutamente nenhuma expressão cultural que não seja dos povos indígenas, os povos indígenas que ainda preservam muito a sua cultura sem característica de outros povos, mas da cultura de maior acesso a nós na cultura escolar, no que nós estudamos, essa é uma cultura que ela expressa a constituição da cultura brasileira, as três grandes fontes constitutivas: culturas africanas, culturas indígenas e a cultura ibérica. Claro que, de forma mais recente, as imigrações japonesa, alemã, italiana, elas também elas também influenciam e transformam a nossa cultura, mas isso do ponto de vista mais recente. No geral, as três fontes constitutivas da cultura brasileira, elas estão ancoradas nas culturas africanas, culturas indígenas e na cultura ibérica. Como nós vamos perceber isso nas expressões de festejos brasileiros? Como o nosso tempo é curto, trouxe para vocês um exemplo que exemplifica muito o que eu quero falar aqui para vocês. Estou aqui com o livro Folias e Folguedos do Brasil, do Inimar dos Reis. É um livro que resulta de uma pesquisa muito rica de festejo, de folias e folguedos de festejos do ciclo junino brasileiro. Quando tivermos uma oportunidade de falarmos a respeito de festejos de ciclo junino, vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês explorando esse assunto que é muito rico, que eu gosto muito de pesquisar. Bom, eu trouxe um exemplo, então, de inserido no ciclo junino de festejos regionais brasileiros, o fandango. Fandango é o nome de uma dança espanhola que no Brasil colônia tornou-se sinônimo de festa ou baile. Quando nós falamos do fandango como uma expressão de origem espanhola, ele se mistura muito e se mescla com uma outra expressão de dança, que é uma dança típica portuguesa, inspirada numa dança típica portuguesa, que é a cana verde. A cana verde, ela é presente no Ceará, ela é presente no Rio de Janeiro, na cidade de Paraty, ela é presente no Paraná, ela é presente em Goiás, Minas, São Paulo, em cada ponto do Brasil, e que tanto o fandango quanto a cana verde ou caninha verde está presente em festejos, ela se expressa de uma forma específica. Na região litorânea, ela tem uma influência muito grande das danças de roda indígenas, dos povos indígenas litorâneos, mais aqui ao sudeste. No Ceará, ela tem uma expressão mais influenciada pelas culturas africanas. No Paraná, ela lembra mais uma dança de baile, de corte. No interior de São Paulo, ela se mistura muito à cultura caipira, que tem uma característica portuguesa,
porém, uma característica portuguesa que se mescla com características espanholas, que por sua vez traz traços dos povos árabes, porque a Espanha esteve sob domínio dos povos árabes por muitos séculos. Então vejam bem, estamos diante de expressões, estamos falando só de fandango e cana verde, então assim, caninha verde no Brasil. Nós temos no mínimo 6 formas de expressão dessa dança em festejos brasileiros, e cada uma delas traz características específicas que expressam essa diversidade cultural brasileira. Bom, como o nosso tempo é curto, eu trouxe esse exemplo, eu gostaria de já ir passando para o final da minha fala, né? A importância disso, por que nós estamos estudando, por que nós estamos falando e estudando a respeito desse tema aqui? Quando nós pensamos na escola, nós estamos pensando que um conhecimento que é produzido dentro da escola é um conhecimento de movimento intelectual. Há muitas formas de conhecermos culturas e conhecermos expressões artísticas em outros ambientes que extrapolam a escola. Mas quando falamos da educação escolar, nós estamos falando de um movimento intelectual organizado e didático para explorarmos as expressões culturais. Pensando nisso, é esse convite que eu venho fazer para vocês. Quando formos nos aproximar de uma expressão cultural, assim como quando nos aproximamos de uma pessoa para conhecê-la, nós temos que extrapolar a aparência. Temos que ir ao conteúdo dessa pessoa, temos que ir ao conteúdo dessa cultura para extrairmos em todos os detalhes essa riqueza diversa, essa riqueza muitas vezes contraditória e que é expressa na aparência e transforma a forma como nós captamos a aparência disso. Então, o meu convite é que a gente extrapole as aparências dos festejos brasileiros, muitas vezes transfigurado de festa junina da escola, todos os anos. Vamos além disso. Vamos buscar compreender quantas formas de comemoração de festejos juninos existem no Brasil, que características eles carregam que se aproximam da cultura africana, que se aproximam da cultura indígena, que se aproximam de algumas culturas europeias. Então vamos estabelecer um movimento intelectual de conhecimento para que assim nós identificamos nesse processo essa identidade especificamente brasileira, que é muito diversa, e assim nós possamos ter uma relação com a memória de uma forma mais profunda, mais rica, mais consciente, e que isso se revele na nossa vida como uma forma de autoestima, como uma forma de nos sentirmos parte de uma cultura e não a parte. E nos sentindo parte, nós conseguimos estabelecer um carinho por essas culturas, no sentido de apego mesmo, mas não de um apego piegas, obviamente, mas de um apego humano, né? Estabelecer sentimentos e relações humanizadas com essa cultura produzida historicamente no nosso país, produzirmos muito mais a partir dessa cultura da qual nos apropriamos e produzirmos isso de uma forma consciente e cada vez mais humanizada. Espero poder estar aqui com vocês em outros momentos para falarmos e vermos vídeos juntos e termos mais tempo para juntos explorarmos esse tema, que nos é tão importante, de tamanha riqueza, e podermos assim avançarmos nesse processo de conhecimento de forma conjunta. É um prazer muito grande estar com vocês, alunos, alunas, professores e professoras, sobretudo nesse momento de tamanha dificuldade do nosso país, em que a resistência e a existência estão de forma muito presente no nosso cotidiano. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem e que possamos estar juntos em breve, produzindo mais conhecimento e mais cultura. Muito obrigada e até mais.